Bom dia a todos. Aqui vos fala o professor George, mais uma aula de física. O assunto continua a termologia e o assunto é calorimetria. Hoje, no dia 3 de maio de 2021. Vocês assistiram um vídeo de 25 minutos, desculpe por ser longo, e dá um conceito introdutório sobre calorimetria, sistema de calor, conceito de calor, calor latente, calor sensível, capacidade térmica. E por que a gente precisa trabalhar calor, termologia, durante um segundo ano todo, quer dizer, vocês agora, segundo ano, né? Porque ele simplesmente faz com que vocês pensem de uma forma que tudo que realiza trabalho na natureza, ele envolve energia, e energia, ela transforma-se em calor. Calor é uma forma de energia, certo? É interessante que vocês saibam. Então, antes de mais nada, para a gente ganhar tempo, já que vocês viram o vídeo, eu vou fazer uma apresentação do nosso trabalho, do que foi apresentado para vocês, e durante esse processo, vocês tendo alguma dúvida, vocês podem parar, me interromper para poder explicar, certo? Professor, antes do senhor começar, Diga, pode falar. Lígia pediu para avisar que ela não vai dar aula porque a internet dela tá fraca. Beleza, tranquilo. Espero que ela assista a gravação da nossa aula. Então, bora. Calorimetria é o ramo da física que estuda as trocas de calor e os fenômenos relacionados com a transferência dessa forma de energia entre os corpos. Calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energias térmicas em forma de calor que ocorrem entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Gente, é interessante. Se um corpo ele estiver isolado no vácuo, esse calor dele se mantém estável. Acredite nisso. Ele não consegue trocar, mesmo, certo? Que ele dure milhares e milhares de anos, certo? Aí muitos perguntam, professor, e a questão do Sol? O Sol, ele se mantém ainda quente, além porque ele está no vácuo, né? Ele não tem um corpo para ele trocar a sua temperatura, mas ele perde o calor em formas de ondas, certo? O calor dele, essa energia calorífica dele, é trazida para a Terra, para nós, a luz, pelas ondas eletromagnéticas. Então, ele manda essa troca de energia pelo processo chamado radiação, certo? Então, quando ele vai radiando essa energia, ele vai trazer essa luz, essa energia para cá. Porém, se tivesse uma forma dele ser envolvido em que essa energia não saísse em forma de ondas eletromagnéticas, ela ficaria com essa mesma temperatura por infinito. Não existiria um equilíbrio térmico. Porque o equilíbrio térmico é quando você pega um corpo que está com determinada energia calorífica e junta com outro. Se as duas estão em contato, vão trocar energia entre si e ter um equilíbrio. Digamos, se uma tem 20 graus centígrados, a outra tem 10, junta as duas, certo? E vai entrar em equilíbrio. A de 20 vai aumentar o de 10. Somando as duas, ficaria quanto? 20 com 10, 30. Mas está entre o equilíbrio, acabando a daqui perdendo para a de cá e a de cá ganhando a daqui. Nesse equilíbrio, o que tinha 20 vai para 15, certo? E o que tinha 10 vai para 15. Estando as duas com as mesmas temperaturas. Isso se chama equilíbrio térmico. Certo? Continuando.
Por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observe variações de temperatura e mudança de estados físicos no sistema. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, quando dois corpos estão em contato térmico. Ocorre transferência de calor entre eles até que estabeleça o equilíbrio térmico. Eu acabei de explicar a vocês aqui. O equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que dois corpos atingem a mesma temperatura. Além disso, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é interessante que vocês vão ver fluxo. Gente, isso aqui é um mapa mental. Esse mapa nos ajuda a entender muitos fenômenos. E ajuda também a vocês entender o que, não só para calor, mas qualquer disciplina. Eu acho interessante quando vocês fazem um mapa mental, porque, além da termologia, você pode usar em qualquer disciplina, em língua portuguesa, história, pá, não sei o quê. Você tem um centro. Deixa eu mudar aqui de cor para poder explicar aqui. Vou botar azul mesmo. Tá aqui. Você tem um centro aqui que é o calor. Certo? E quais são os temas que a gente está estudando? Primeiro, a fórmula do calor sensível, que é essa aqui, que a gente vai ver depois. Aqui eles têm os dados. Fala também sobre o calor latente. Esse calor latente fala sobre a mudança, a temperatura necessária para que uma determinada matéria mude de estado físico dela. Quais são os tipos de transmissão de calor? Por condução, quando a gente coloca uma panela para se aquecer, ele aquece essa panela. Por convecção, quando o líquido ele sai da parte de baixo que está quente, subindo, fazendo esse movimento, aquecendo a parte de cima. E radiação, que é aquilo que eu falei do Sol. Inclusive, até falei errado, falei radiação, não é radiação, é radiação. Radiação é o radical, me perdoe. É a radiação, certo? Então, a radiação é a forma em que existe essa troca de calor, certo? Então, aqui tem os termos do mapa mental para a gente discutir. E o que a gente já discutiu até hoje, até agora, né? Foi esse assunto aqui, ó. A dilatação térmica. Falamos da linear, da superficial e da volumétrica. Que, inclusive, vou fazer uma atividade com vocês para fechar a nota da primeira unidade. Certo? E no final, ele diz que calor é energia térmica em trânsito. Então, gente, isso aqui é um mapa mental de tudo que vai ser estudado em calorimetria. Só não está aqui fluxo, porque muitos livros não dão, mas mesmo assim eu vou passar um pouco para vocês, porque no Enem cobra bastante. E aí, ano que vem, vocês vão prestar o Enem, é interessante que vocês estejam tarimbados com ele. Até aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo, né? Então vamos. A unidade de calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Gente, quando você vê Joule, termo Joule, isso aqui, se escrever assim, Joule, é energia. Certo? E a energia, ela pode estar em várias formas. Na mecânica, ela pode estar em energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, pode estar em energia cinética. Todas elas têm a unidade de Joule, certo? No calor, também. Se vocês pegarem uma bala, um doce, ou coisa assim, aí você está lá no envelope, está lá escrito a quantidade de energia que aquele alimento vai lhe fornecer em um determinado quantidade, certo? E aqui do lado, essa energia, ela vai estar em calorias ou vai estar em joules. Isso aí, gente, você pode ter em um e pode ter em outro. Porém, no sistema internacional é utilizado joule, viu?
Então, vamos. O uso da unidade de caloria, cal, é bastante comum em todo o mundo. Uma caloria equivalente à quantidade de energia térmica necessária para se elevar a temperatura de 1 grama de água pura, inicialmente de 14,5 graus para 15 graus Celsius, e vale 4,186 joules. Aqui tá, não está mostrando. Então, gente, significa que se uma caloria é igual, arredondando, dá 4,18 joules. Se vocês olharem uma embalagem de um chocolate doce, vocês vão ver que ali ele vai lhe fornecer energia em calorias ou em joule. E aí você pode verificar que a diferença dele é que cada caloria é 4,18 joules. Antigamente eu gostava de fazer um trabalho com vocês, transformando isso, mas isso aí é muito perda de tempo, é muito fácil para vocês. E eu estou aqui para complicar. Então, bora. Vamos para calcular o calor, vamos usar a primeira fórmula. Um assunto massa para a gente cair na matemática. Eu adoro cachorro. Estou apaixonado pelo cachorro de Leila. É cachorro ou é cachorra? É Hein, Leila? macho. É macho? É É. um pé duro, é um vira-lata que daqui eu estou vendo. É. Se deixasse, eu teria uns 20 mil cachorros aqui, mas a mulher não deixa. Eu só tenho um só, que é o White. Ah. E ele não gosta de mim. Mas Oxente. Ele não gosta de mim, não. Porque ele só segue Porque o cachorro, ele escolhe uma pessoa só para poder gostar. Na ausência daquela pessoa, aí ele... tem esse aqui, eu vou colar com ele. Então, gosta dela. Quando ela vai embora, aí ele fica assim, do meu lado, principalmente na hora da comida dele. Mas é cínico pra caramba. O daqui também é, professor. Comeu a sandália tudo. O daqui não come sandália, não. Eu acho que eles sentem o gosto, vê que não, mas o daqui é descarado. Aqui gosta de comida mesmo. Só mastiga comida. Só comida. Então vamos aqui. Daqui a pouco eu mostro a foto dele, se ele passar por aqui. Só basta. Certo. E tem a palavra mágica para chamar ele. O nome dele é White. Se eu chamo White, ele não vem. Mas se eu falar, toma White, ele aparece no seu nome. É igual uma prima minha que eu tenho gordinha, que mora aqui em Piripiri. Se eu chamo. Aí, já tem aí latino. Se eu chamar fulano, é ela da não vem. vizinha aqui que tá latindo. Aí. Então, pronto. Então vamos. Calor sensível. Quando o corpo tem a sua temperatura alterada, podendo também sofrer mudanças em suas dimensões, dizemos que ele recebeu somente calor sensível. Sensível. Portanto, o calor do tipo sensível é capaz de variar a temperatura de um corpo, alterando ou não suas dimensões por meio do processo de dilatação térmica. Podendo ou não. Entendeu? Ele pode alterar isso aí ou não. Então, fique de boa. É diferente de capacidade térmica, a gente vai ver depois. Por meio de processo de dilatação térmica. A fórmula utilizada para calcular o calor sensível, então vocês devem guardar essa fórmula aqui, calor sensível, que é igual à quantidade de calor necessário, isso aqui, calor, certo? Em sua massa, de massa do corpo, o calor específico, que é o de cada material, cada substância tem uma, a da água é 1, certo? E a sua variação de temperatura, que pode ser em K ou em Celsius, desde que você respeite isso aqui, tá vendo? Digamos, se eu dou um calor específico, presta atenção, um calor específico de uma substância que tem 2 joules por quilo em Kelvin. O outro é 2 cal por grama Celsius. Esse aqui é o mais utilizado, certo? Então tem que tomar cuidado. Porque na fórmula, na hora de utilizar, a temperatura eu ter dado em Kelvin, você tem que usar essa unidade aqui. Logo, a massa tem que estar em quilos, certo? Se eu dei
que a variação da temperatura está em Celsius, você tem que usar a unidade de calor específica de K. E, nesse caso, a massa tem que estar em grama. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês podem errar na hora de descobrir alguma coisa. Digamos, se eu dou um exercício e que a massa está em gramas, e aí eu dou aquele calor específico em joule por quilo e Kelvin, você vai ter que pegar essa grama e transformar em quilo, porque a unidade está em quilo. Sempre, e a temperatura estiver em Celsius, tem que transformar em Kelvin. E tudo isso a gente já aprendeu. Ok? Então, isso é de suma importância. Porque na hora de Professor, calcular... então, a Diga. gente tem que colocar tudo no sistema internacional, né? E isso. A vantagem de você... Isso é realmente colocar no sistema internacional. E o sistema internacional é esse de cima. O joule, o quilo e o Kelvin. Certo? Porque a temperatura em Celsius não é sistema internacional. Se você for no Japão, a temperatura é uma. Se for nos Estados Unidos, é outra, que é o Fahrenheit. E aí vai. Mas o mundo todo conhece o Kelvin. Porque o Kelvin é utilizado como temperatura do sistema internacional. Certo? Conhece o quilo, que é a unidade métrica que, inclusive, tem um exemplar lá na França, que é o metro. E joule é utilizado no mundo todo, mas a forma de energia. Vai ter outras unidades de energia, como inclusive vem aí a calorias, né? Que é a unidade de energia de calor. Então, vocês devem prestar bastante atenção. Alguma dúvida até aí, gente? Podemos continuar, né? Bom, e aí eu falei sobre o calor específico. O calor específico, gente, ele é inerente para cada substância. Certo? Então, quando você tem aqui, deixa eu ler o que está escrito aqui para facilitar para vocês o conceito. Calor específico. Uma grandeza importante está presente na equação assim. O calor específico é representado pela letra C. É uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para se elevar 1 grau Celsius a uma massa de 1 grama de determinada substância. Essa unidade é medida em referência na água pura, cujo calor específico é igual a 1. Quer dizer, pegou a água, que é a substância mais abundante na face da Terra, e colocou ela como unidade. Fez o quê? Foi aquecendo essa água para que ela aumentasse. Diga. Bom dia. Licença, desculpe cortar. Eu não estava participando da aula, pois minha internet está travando muito. Eu consegui entrar agora. Não tem problema, Lídia. Aí você assiste daqui em diante, se está ok, mas depois você olha a gravação, viu? Certo. Beleza? Vê a gravação lá. Inclusive, na gravação tem um erro, que eu falo do Sol, porque depois eu olhando aqui, eu vejo a energia trocada do Sol para a Terra, eu falo radiação e é radiação. Viu? É porque eu estou dando aula do 7º ano nesse assunto e acabo na cabeça. Então, vamos. E, inclusive, esse vídeo fica gravado no nosso canal do Enova, canal do YouTube. Antes eu colocava o link do Google Sala de Aula no WhatsApp, não faço mais isso. Eu pego o link do canal, porque quando eu pego a nossa gravação e jogo no YouTube, o YouTube ele automaticamente faz com que libere um link e todo mundo que abre em qualquer celular, ele não tem dificuldade de assistir, certo? Então, vai ficar assim. Eu gostaria muito que vocês entrassem nesse canal e se inscrevessem. Botasse lá o seu sininho também, porque toda vez que eu coloco lá uma... E para assistir o vídeo de vocês têm que entrar no playlist e entrar lá 1º e 2º ano. Aí vocês assistem o vídeo de hoje, certo? Inclusive tá lá, vocês lá, tudo bonitinho falando, tá? Beleza. Então, continuando. Aí, o que acontece? Se eu tenho 1 quilo de água e a água está a 20 graus Celsius, 20 graus, eu quero aumentar para 21 graus. E aí fui aquecendo. E aí, a quantidade de calor que eu forneci àquela água, que saiu do 20 graus
para o 21 é o seu calor específico. Então, na hora de calcular, percebeu que a quantidade de calor necessária foi de 4,18 calorias para que 1 grama de água, digamos, uma gota, saísse da temperatura dele e aumentasse 1 grau. Digamos, tivesse 10 graus, fosse para 11 graus, tivesse 20, para 21. No caso, 1 grama. Alguma dúvida? Até aí tudo bem? Mas reparou que algumas substâncias, eu botando a mesma quantidade de calor, ele aumentava mais ou ele aumentava menos. Ou quer dizer, a água ele é o maior calor específico, deve ter outro, certo? Mas a água por enquanto. Mas o gelo, vou dar um exemplo. O gelo, para ele aumentar a sua temperatura de 1 grau a mais, o calor específico ele é menor. Quer dizer, eu preciso de menos calor para poder ele aumentar a sua temperatura. O etanol, deixa eu olhar o restante aqui. Os metais também. Onde é que a gente vê isso? Simples. Quando vocês vão na praia, certo? Um sol danado, e aquela praia tem uma extensão de areia imensa. E aí você vai entrar na areia para poder tomar um banho de mar, que está um calor danado, um sol danado. Como é que está a areia da praia? Está quente? Tá. E aí vocês ficam pulando, feito uma gota de água na frigideira, né? Pulando, queimando os pés. É tanto que muitos vendedores colocam aquele lastro de água para você não queimar os pés. Repare, eu não coloquei areia ali antes nem depois. A areia e a água estavam ali ao mesmo tempo sempre. E vocês correm para poder chegar na água. Porque a água, para ficar na mesma temperatura que está a areia, certo? Ela vai precisar de muito mais calor. Enquanto a areia, ela precisa de menos calor para isso. Entendeu o esquema? Então, isso é chamado de calor específico. E quando a gente, vou dar um exemplo, quando vocês vão para Marianita, e aí tem aula comigo de manhã, até meio-dia, vão embora. Aquele corrimão pintado de preto, que eu acho errado, um corrimão pintado de preto, ele tem que estar de branco, que ele esquenta menos. Isso vai ser o nosso assunto posterior. A pessoa, quando vai encostar, às vezes nem queima. Por quê? Porque ali é um metal que absorve pouco calor, e esse processo de absorção é a radiação, que vem da luz do Sol, aquecendo ele por ondas eletromagnéticas. Certo? É uma forma de condução, que é o assunto também que a gente está abordando. Certo? Então, algumas substâncias precisam de muito calor para aquecer e outras precisam só de pouco. Entendeu? O mercúrio é um metal líquido. Qualquer variação de temperatura, ele se expande, se abre todo, se incha. Por quê? Porque ele precisa de pouco para poder se expandir. Ao analisar uma unidade que define a grandeza de calor específico, percebemos que cada grama de uma substância deve absorver mais ou menos calorias para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Essa propriedade depende diretamente do número de grau de liberdade apresentado pelas moléculas do corpo. Quanto maior for o seu grau de liberdade, isto é, as suas possibilidades de movimentação, tais como translação, vibração e rotação, maior será o seu calor específico. Além disso, para determinarmos o calor específico de uma substância, utiliza-se um instrumento de medida relativamente simples, o calorímetro. Então, gente, quando fala grau de liberdade, é interessante que isso dá muito na faculdade, é aonde o objeto vai se mover. Então, se aquela molécula ele tem várias formas de
de se mover, essa energia ela nem tanto. Mas se ela está ali, ó, meio rígida, parada, e ela tem pouca liberdade, ela vai acumular aquela energia ali, enquanto as que estão soltas. Então, na verdade, um líquido que ele tem um grau de liberdade bem maior, ele pode transformar essa energia calórica em movimento. Como vocês sabem, a energia ela se transforma. Ela não é criada, ela não é destruída, não é nada, certo? A lei da termodinâmica diz sobre isso, sobre energia. A energia nunca vai se perder. Ah, perdi essa energia foi embora, gastei. Você não gasta energia, você não perde energia, ela sempre se transforma. Ela se transforma em energia calorífica, em energia sonora, luminosa, todos os tipos de energia. E ela pode, simplesmente, ela pode acumular, mas você não pode reter. É interessante isso. Depois, com calma, a gente vai ver isso em prática, que energia é uma coisa bastante subjetiva, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante concreta. Então, vamos à capacidade térmica. A capacidade térmica é uma coisa bastante interessante. Capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin. 1 grau não, 1 Kelvin, porque Kelvin não existe esse termo grau. Esqueça, hoje está lento. Sempre eu estou me passando aqui nas besteiras. Diferentemente do calor específico. Essa grandeza está relacionada com o corpo como um todo, e não somente com a cada grama. Cada grama de sua composição. Por essa razão, dizemos que calor específico é uma propriedade da substância, no caso C, certo? Enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. Então, o calor, a substância é o corpo todo em relação à sua capacidade de receber essa energia calorífica. As duas formas que podem ser utilizadas para calcular a capacidade térmica de um corpo são apresentadas a seguir. Capacidade térmica ela é calorias por gramas ou joules por quilo. Joule por quilo. Agora, repare uma coisa. Quando você falar em calor específico é um C menor, certo? Quando fala em capacidade, é um C maior. Então, vocês podem usar essas duas fórmulas, gente. Ó. Aqui. Se eu tiver Q, que é a quantidade de calor, aqui a sua variação de temperatura, digamos, ela sai de 20 graus para 30 graus, é delta, então é 30 menos 20. E a quantidade de calor fornecida, digamos, 1000 cal. Você vai pegar esse 1000 cal e colocar aqui, que é a quantidade de calor. A variação dele é de 30 menos 20, 10. Vai colocar cá. 1000 dividido por 10, a capacidade dele é de 10. Qual foi a unidade que eu usei? Cal. Certo? Cal. E qual foi em relação a calorias? É o quê? Gramas. Então, gente, a capacidade térmica dessa substância é de 10 calorias por grama. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos continuar? Isso utilizando a variação. Agora, qual a quantidade necessária para se aumentar uma temperatura ou a sua capacidade térmica de uma substância? Depende da sua massa e do seu calor específico, para que a gente possa aumentar aquilo ali. Isso a gente vai ver em exercícios. Certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar aquela bagunça. E outra, vocês não precisam copiar nada, porque todo esse material eu vou deixar em PDF e vou disponibilizar para vocês. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual é a diferença desse calor para o primeiro? Esse calor de cima. Capacidade. Pronto. Como eu falei,
A com capacidade o outro, o existe, anterior. é isso aqui. Existe o capacidade com C grandão, ó, capacidade. E existe um C pequeno que é chamado de calor específico, certo? Não é isso? Ok. Pronto. O anterior, antes É desse, o, é o calor específico. O calor específico, gente, deixa eu apagar isso aqui também, tá uma bagunça. qual é a diferença dele? A diferença é que o calor específico, ele não varia, é aquilo só. Sempre eu vou dar um calor específico para vocês, certo? A água, é que você está falando desse aqui, não é isso? Desse? É, Pronto, beleza. Então, vou rever aqui. Esse aqui é a quantidade de calor. Quantidade de calor. Isso aqui é massa. Aqui é o calor específico da substância. É inerente à substância. Já um C maior é a capacidade que tem uma substância de receber aquele calor em relação à sua massa e o seu calor específico. Então, é a capacidade de receber. Por que eu vou dizer isso? Por que serve um e outro? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma concha de água, vou pegar uma concha e botar aqui um calor. Vai aquecer. E eu tenho um caldeirão aqui. Eu quero aumentar essa água aqui, a sua temperatura. Aqui também eu quero a temperatura. Qual dos dois aqui eu vou ter que colocar mais calor? A de cima ou a de baixo? a de baixo. Então, a de baixo ele vai ter que ter uma capacidade maior, enquanto a de cima tem uma capacidade menor. Porém, o calor específico dos dois é o mesmo, concorda? Porque aqui é água, aqui também é água. Sim, os dois vão aquecer na mesma temperatura. E não, os dois, ele tem o mesmo calor específico. Beleza. Certo? Porém, essa quantidade de calor para eu fornecer, eu tenho que ter uma quantidade de calor maior, certo? Nesse aqui e menor no de cá. Porém, esse valor C é o mesmo. Digamos, na água 1. Entendeu? Eu posso fazer um exemplo. Ó, deixa eu ver aqui uma página limpa. Aqui mesmo. Vou dar um exemplo. Vou apagar tudo. Isso aqui vai ajudar bastante vocês entenderem. Então, eu tenho um copo d'água de 200 ml. Se cada ml fosse uma grama, então é 200 gramas de água. 200 gramas de água. E eu tenho um caldeirão de 5 quilos de água. 5 quilos de água, de 5 litros. Se eu transformar os dois em gramas, que eu vou botar o calor específico em calorias por grama, então aqui eu tenho 200 gramas, 5 quilos em gramas seria 5.000 gramas. Concorda comigo? Até aí tudo bem? Qual a quantidade de calor necessária para eu variar isso aí em 10 graus? Eu quero, aqui ele está 20 graus, aqui também está 20 graus, eu quero aumentar para 30 graus. Então, essa variação é de 10 graus. Eu quero aquecer, aumentar. Geralmente, digamos, você pega a sua água da torneira e está lá, a água está em 20 graus. Eu quero aquecer aquela água. Digamos, eu faço meu café, antigamente eu fazia o café borbulhando a 100 graus. Mas aí eu descobri que o café sai gostoso quando você simplesmente só aquece. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou deixar a água fervendo. Qual é a temperatura para ferver a água? Não é 100 graus? Não é isso? 100 graus que a água ferve? Vocês aprenderam isso, não foi isso? É o ponto de ebulição. É. Isso, muito bem. Ponto de ebulição. Então, essa variação de temperatura que sai de
A água era 20, de 100, 100 menos 20, 80. Então, 80. Então, aqui eu sei que a massa aqui é do copo e aqui eu vou botar do... Aqui o copo eu vou botar aqui da panela. Aqui a massa da panela e aqui a variação dela e aqui a massa do copo. Porém, esse C é o mesmo. Qual o calor específico da água? É 1. É 1. Não muda. 1. Então, se eu uso aqui da fórmula para esse, e eu vou usar a fórmula para esse, se eu usar esse aqui, ó, do que do copo, vai ficar 200 vezes 1, e a variação da água, que foi de 80, que também é a mesma. Os dois eu aqueci, certo? Aqui, o da panela, que em vez de 200, é 5.000 gramas, multiplicado por 1, e a temperatura também, que eu quero que variar, também é de 80 graus. Então, se eu multiplicar aqui tudo, 80 vezes 1, 80. 80 vezes 200, eu só faço isso. 8 vezes 2, 16. Certo? 8 vezes 2, 16. E somos 0. Então, a temperatura necessária para que eu possa conseguir aquecer essa água toda do copo é de 16.000 calorias. Eu só necessito 16.000 calorias, ó, gente, ó. 16.000 calorias só. Agora, já o panelão, o caldeirão, a panela, eu preciso multiplicar 8 vezes 1, 8, e 8 vezes 5, 40. Ó, 8 vezes 5, 40. Junto os zeros. 0, 0, Vai dar 0. 40.000. 40.000 calorias. Quer dizer, qual que eu vou gastar mais gás? Eu cozinhar, eu ferver um copo d'água ou uma panela de água? A panela. A panela. Então, a panela, ele vai ter... Ele será... Vai demorar de aquecer ainda. Isso. Ela vai demorar bem mais, mas não digo que seja demorar. A questão do demorar é o fato da quantidade de calor que o gás não vai fornecer logo, entendeu? Se eu pudesse fazer uma mágica aqui, eu tenho... Diga. É porque a quantidade de água é grande. Isso, a quantidade de água é grande. Se eu tenho uma panela e eu tenho aqui um copo, se eu fornecer rápido assim de vez, tantas calorias para ele aumentar a sua temperatura em 80 graus e aqui 80 graus, aqui eu preciso de 40.000, deixa eu ver isso mesmo, 40.000 quilocalorias, certo? Isso mesmo, 40.000 não é mais. Bem mais aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Porque é 8 vezes 5, 40. E aí eu junto todos os zeros. Ó. 400.000 calorias. Viu? 400.000 calorias é bem muito. Quer dizer, para que isso aqui vá para 80 e esse aqui vai 80 de vez, esse do copo eu preciso só 16.000 calorias. E nesse aqui, eu preciso de 400.000 calorias. Puf! Uma energia de 400.000 calorias ali para aquecer, para que os dois fiquem na mesma temperatura. Já o tempo que leva não é inerente aqui, eu não posso discutir o tempo, porque depende do fogo, a quantidade de calor que tu fornecer. Quer ver uma coisa? Se você botar uma panela, certo? 2 panelas, mesma quantidade, mesmo alumínio, pá. Um está com fogo baixo e um está com fogo alto. Qual que vai aquecer primeiro? O fogo baixo ou o fogo alto? O fogo alto que vai ter mais energia, calor. Isso. O fogo alto é porque eu estou fornecendo mais calor, mais energia para ele em menos espaço de tempo. Enquanto o fogo baixo, o calor é pouquinho. E até que ele seja absorvendo aquilo ali, vai demorar um tempo. Por isso que as mulheres que cozinham, as pessoas, mulher, eu sendo sexista, as pessoas que cozinham têm essa manha. Cozinha em fogo brando, com fogo baixo, com fogo alto, para poder ter esse macete de chegar a uma determinada temperatura naquela substância, entendeu? Eles não conhecem nada de termologia, mas na prática faz muito. Isso aí é Paulo Freire. Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar?
Pode continuar, professor. Beleza. E aqui, continua aqui no calor específico, né? Que eu já tinha dito aí. Deixa eu apagar cá. Então, vocês podem utilizar, gente, várias fórmulas, dependendo do que o exercício está pedindo. Então, deixa eu mudar aqui a caneta. De cara, se eu tenho eu peço a capacidade térmica e eles estão me dando o calor e estão me dando a variação de temperatura, eu tenho aqui, ó, uso essa fórmula. Ou eu posso, se eles estão me dando a massa, aí eu quero saber a quantidade de a sua capacidade daquele, desde que ele me dê a massa e me dê o calor específico. E a quantidade de calor necessária é aquela, né, que é a massa, o calor específico, que multiplica a temperatura. Então, quer dizer, tudo isso aqui eu posso trabalhar, certo? Se esses dois aqui são iguais, eu posso até relacioná-los. Como isso, Jorge? Como é que eu posso relacionar? Digamos, eu tenho esse aqui. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor, não é isso? Se eu quiser isolar esse calor, como é que eu faço? Vai ficar C, que é igual à capacidade, que está aqui multiplicando e para cá dividindo. Ok? Alguma dúvida aí? Não, né? Esse C pequeno é calor específico, igual a massa, igual ao calor, a capacidade térmica sobre a massa. Até aí tudo bem. E no de baixo, como é que eu faço para isolar o C pequeno? Como é que eu faço? Joga para o esquerdo, pelo a Tudo que está quantidade. aqui, eu levo para lá, né? Se ele É, está aqui, ó, multiplicando, vem para lá como? Dividindo, não é isso? dividindo. Isso. Então, vou botar aqui numa página branca para poder ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui, presta atenção, eu tenho uma capacidade térmica que é igual a massa vezes o calor específico. E eu tenho, deixa eu botar aqui no cantinho, vocês vão acompanhar. Capacidade térmica vezes a massa vezes o calor pequeno, que é o calor específico. E eu tenho a quantidade de calor, que é igual a massa vezes o calor específico sobre ΔT, que é a temperatura. Até aí tudo bem? E aí eu vou isolar esse C e vou isolar esse C. Quando eu isolo, esse M vem para lá. Aí vai ficar Czinho igual a Czão sobre M. Até aí tudo bem? E aí? Tá. Pronto. Se eu isolo esse aqui está multiplicando, certo? Aqui está multiplicando, vem para cá também, mas vem para cá também dividindo, não é isso? Aí vai ficar C, que é igual a Qzão, que multiplica M, que multiplica ΔT. Tá aí tudo bem? Se esse é igual a esse, eu posso igualar? Posso. Por quê? Se C é igual a C, esse é igual a esse, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse igual de cá. Tá aí tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Presta atenção. Aí eu vou pegar Czão sobre M igual a Qzão sobre M que multiplica ΔT. Até aí tudo bem? Entendeu aí, Thiago? Foi o que eu fiz? Entendi. Pronto. Esse Czinho que eu deixei em evidência é igualzinho ao outro Czinho que eu deixei em evidência. Certo? Agora, se a massa de um e do outro são iguais, eu consigo variar a temperatura, consigo variar a capacidade, são iguais. Esse M não está aqui? Eu vou trazer ele para cá. Se ele está aqui dividindo, ele vai para lá como? Multiplicando. Multiplicando.
Muito bem. Aí vai ficar assim, ó. Czão, ele vai para lá multiplicando em cima, o de baixo continua, e aqui o Q fica só a temperatura. Concorda comigo? Agora, quando você divide M por M, não dá 1? Não está 1 em cima, outro embaixo, você não corta? Digamos, M dividido por M dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Concorda comigo? Sim. De guardar. Beleza. Eu eliminei M, que é a massa. Logo, a capacidade térmica é igual a Q sobre a temperatura. Não tem essa fórmula lá em cima? Aqui. Cadê? Aqui. Tá vendo você? Como eu achei essa fórmula? Então, gente, são relações de fórmula. É tudo a mesma coisa. Todos vêm dessa daqui. Da quantidade de calor, para a gente discutir a sua capacidade térmica. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa se eu cortar a massa. Vou achar isso aí. Certo? Se fosse para cortar a variação de temperatura, é achar a massa e o calor específico. Entendeu? E aí tá tudo lindo e maravilhoso. Na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre o fluxo, certo? E vou entrar no exercício disso aqui, porque a nossa aula é até que hora? Até 10, né? Não é isso? 10h40, não? Até 10h40? É, porque daí 10h40 eu sei que hoje tem de matemática. Pronto. Então bora pegar mais esse tempinho aí. Então, beleza. Deixa eu apagar aqui. Falta mais uns 7 minutos. Quem é o professor de matemática de vocês? Angélica? Angélica. Beleza. Então, bora fazer um exercício que aí, nesse mesmo PDF que eu vou mandar vocês, ó, gente, tem aqui, ó, o cálculo da quantidade de calor em relação ao calor latente, que a gente discute depois, certo? A gente discutiu o calor específico, capacidade térmica, já elimina um sono danado, meu Deus do céu, só faz dormir, meu Deus do céu, porque adolescente dorme. Agora, de noite, para dormir dá trabalho, adora ficar no celular. Bora tentar fazer isso aqui ligeirinho, aqui rápido. Questão da PUC, quer dizer, é uma questão de vestibular, uma quantidade de água líquida de massa M. Olha, então aqui eu já procuro aqui guardar, separar aqui bonitinho. M de 200 gramas. Certo? 200 gramas. A uma temperatura de 30 graus. Eu tenho aqui uma temperatura de 30 graus. É colocado em um calorímetro junto a 130 gramas de gelo. 150 gramas de gelo. Aqui está líquido. Aqui eu já vou botar uma massa de gelo, que é 150 gramas. A 0 graus. A temperatura dele é 0 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio dado, que o calor específico da água é de C igual a 1. Olha que eu disse a você que sempre a da água vai ser isso. Calorias por grama graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é L. Não é nem para eu fazer isso aqui, porque eu ainda não expliquei calor latente para vocês. Calcule a temperatura nessa situação. Primeiramente, vai cair duas coisas aqui. Primeiro, vocês vão ver o equilíbrio deles dois, certo? Por que o equilíbrio? Porque eles precisam
vão ficar em contato a água e o gelo. Eles vão entrar em equilíbrio. Claro que esse gelo aí ele vai derreter, mas a água vai diminuir sua temperatura. De 30 graus ele deve cair. Mas essa temperatura vai cair em decorrência da sua massa, certo? Se ela tivesse a mesma massa, você só eliminaria um do outro. Professor, onde eu consigo resolver isso aqui? Aqui, ó. Calor recebido, calor cedido. Igual a zero. Então, você consegue fazer em relação a essa forma. Depois desse calor que vocês têm, a gente vai colocar nessa fórmula aqui, que é do calor latente, certo? Depois que você achar que você vai colocar aqui em relação à sua massa total e calor latente. Então, esse exercício, o que é que eu vou fazer? Eu nem vou responder. Vou deixar para que vocês vão receber esse PDF, leem e tentem fazer no caderno. Certo? Alguma dúvida? Repetindo. O macete para fazer isso, o primeiro, achar o calor de equilíbrio deles, calor, temperatura e equilíbrio, para depois fazer o cálculo em cima do calor latente. Beleza? Que é que vocês vão achar. Aí já não tem mais tempo. Gente, vou pegar isso aqui, o PDF, vou colocar lá para vocês no WhatsApp. Vou dar a gravação lá no canal para depois vocês baixarem lá. Baixar não, é só assistir, porque eu estou fazendo de tal forma para que não ocupe espaço no celular, certo? PDF é uma forma de um documento que quase todo celular abre, mas não é para vocês salvar. Fica no WhatsApp. O aplicativo, vocês não precisam armazenar, entendeu? Armazenar, a gente está fazendo de tudo. Porém, existe no celular um aplicativo chamado Google Drive. E todo o material, não só de física, de matemática, vocês podem guardar lá. Vocês sabiam disso? O Enova, quem tem o Enova, tirando aí quem entrou aí sem o Enova, deixa eu ver se eu apresentar aqui minha tela. É esse aqui, ó. Esse aqui embaixo. Isso aqui, ó. Esse aqui é o Google Drive. Se eu clicar nele, vocês estão vendo aí, vocês conseguem armazenar fotos, imagens, todo esse Google Drive, qualquer Gmail tem. E aqui eu tenho minhas coisas aqui, ó. CPMA Marianita. As turmas estão aqui, ó, divididas. E aí eu crio as partes e coloco. Vocês podem colocar uma parte assim, ó, matemática, geografia, história. Então, todos aqueles arquivos que eu mando para vocês, os vídeos, vocês podem guardar aqui. Entendeu? Peça para os professores enviarem atividade para vocês via Google Drive. E se não enviar via Google Drive, vocês salvam aqui. Isso aqui é uma nuvem que vocês têm acesso quando tem internet. Mas não ocupa espaço no celular de vocês. Não ocupa espaço no HD do celular de vocês. Então, aqui eu tenho aqui primeiro e segundo ano, as últimas aulas, ou algumas aulas gravadas, entendeu? Então, aqui tem os materiais que eu utilizei e fica depois as gravações. Digamos, aqui eu tenho as gravações. Ó. A gravação, primeiro e segundo ano, todas as gravações que tivemos. A última gravação aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? É a última gravação que nós tivemos. Então, se eu quiser abrir, eu abro. Tá vendo aí? Tudo aqui foi nossa aula. Então, fica guardado. Tá? Meu computador não tá. Vocês ouvem o áudio dele, não, né? Tá conseguindo ouvir? Não, eu tô só ouvindo a parte do senhor, só. Eu uso. Então, aqui, ó. Foi a nossa última aula, tá vendo? Então, fica guardado. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Aproveite o Enova que vocês têm, o e-mail institucional. Entre no... Vocês podem criar seu próprio canal com o Enova. Agora que tá.
Esse Endoba institucional vocês só têm enquanto vocês forem alunos do estado da Bahia. Depois que vocês saem, você perde esse e-mail. Então, todo esse material de estudo fica guardado lá enquanto vocês forem alunos. Mas também você vai precisar quando está estudando ainda. Alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo. Certo?